Boa noite, gente. Eu me chamo Célia e eu vim aqui para contar as minhas experiências com a viagem astral, desdobramento, sonho lúcido. Muita gente sabe o que é, né? Porque depois que aconteceu comigo, que eu comecei a me informar na verdade, o que estava acontecendo comigo, graças a Deus eu encontrei muitas inspirações, explicações. Então, as minhas experiências vêm anotadas e eu acho que muita gente que não sabe ainda do que se trata, como eu não sabia, pode se identificar com essas experiências e achar uma explicação, né? Que está acontecendo também, que na verdade acontece com todo mundo. Então, o sonho lúcido ou a viagem astral acontece com todos nós, na verdade. Quando dormimos, claro, o nosso corpo dorme e descansa, mas o seu subconsciente, digamos, a sua consciência, o seu corpo astral, né, o seu espírito, seja lá como você quer chamar, seria o perispírito, por exemplo, continua no ar, né, online. E pode acontecer coisas maravilhosas. Na minha opinião, tipo, é uma das coisas mais incríveis que me aconteceram. Agora, na verdade, sempre aconteceram, eu sempre tive consciência que eu estava dormindo, que eu estava sonhando. Eu sempre tive sonhos onde eu sabia que eu estava sonhando. Coisas pequenas, tipo pular de um prédio tal, não porque sou suicida, tenho tendência a essas coisas, mas assim, de saber disso, olha, a gente não vai morrer porque a gente tá sonhando, isso aqui é um sonho. E voar, e pensar, querer visitar as pessoas, as ruas, até hoje, assim, eu sempre rodei muito nas ruas da minha cidade, a casa dos meus avós que já faleceram, sempre e conscientemente, tipo, eu digo, eu quero ir, eu vou ver como é que tá, tal. As emoções, tudo. Ter consciência de que aquilo é um sonho, eu acho que acontece com muita gente. Só que eu nunca dei importância a isso, eu não sabia que isso era um fenômeno que acontecia com todo mundo, na verdade, né? Então, o que me ficou na minha memória muito, que foi, como a gente chama, um pesadelo, né? Para mim, eu tive um sonho, eu comecei a ter um sonho repetidamente, tipo, o mesmo sonho. Eu sempre sonhei onde eu tinha que correr, escapar, me esconder, e sempre a agonia era porque tinha outras pessoas que eu tinha que levar, salvar, crianças e tal. Mas assim, sempre em ambientes diferentes. De vez em quando eu tinha esses sonhos que me apavoravam, tal, que eu acordava nervosa. Mas assim, em contextos diferentes, nunca era o mesmo lugar, o mesmo ambiente. E mais ou menos eu tinha uns 26 anos, mais ou menos, eu comecei a ter o mesmo sonho. Eu tinha que salvar, não sei se eram filhos meus, mas crianças, assim. E um determinado dia, à noite, né, eu comecei a ter um desses sonhos onde eu tinha que correr e esconder 3 crianças, tipo uma grandinha já, uma pequenininha, mas caminhava, tipo, e uma no braço, um bebê. E nesse sonho era uma casa antiga, tipo casa de fazenda, e fora assim tinha uma área bem, né, grande, sem árvores, tipo, mas tinha as árvores um pouquinho distante da casa. E de manhã era um horário onde tinha um nevoeiro, tudo branco, tudo cinza. E eu corria nessa casa, conseguia sair por trás da casa, rodeava puxando uma criança, a outra no braço e uma outra pertinho de mim, que vinha também. E eu sabia que tinha alguém que estava nos seguindo, sempre, só que a mesma sensação de sempre, só que ali eu estava vendo o lugar, a casa, tudo.
E eu não sei onde era, porque eu sou nordestina, quando chove, né? Mas névoa, muito frio, não tem, pelo menos de onde eu vim. E era assim o ambiente. Eu lembro que quando eu consegui sair dessa casa, tinha uma árvore, tinha muitas árvores, assim, um pouquinho longe, distante da casa, uns 500 metros, tipo. E eu corria com eles para aquela árvore. E chegando perto daquela árvore, eu via umas cordas penduradas. E eu estava apavorada, só que eu acordei, né, assustada, eu acordei chorando muito nesse dia, mas tipo, quase não me movi, fechando o olho forte assim e pedindo para voltar. Eu tinha que voltar, eu precisava, e chorando, né? E eu consegui voltar para o mesmo sonho. Por isso que isso ficou marcado em mim, porque eu não sabia o que era viagem astral. Eu não sabia o que era desdobramento, não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas eu sempre tive esses, tipo, e contei, eu sempre contava, olha, eu já sonhei, eu acordei e voltei para o mesmo sonho. Só que até então, sabe, quando você não encontra a pessoa que diz, eu sei o que é. E se passou. Eu voltei para o mesmo sonho, eu consegui, só que eu não estava mais com as crianças, não via mais, e eu chegava perto dessa árvore, sempre muito cinza, tudo muito cinzentado. E tinha uma cordinha pendurada, né, com um lacinho, tipo como se fosse para enforcar, e eu sabia que era para o pequenininho, o bebê. E tinha uma sandalinha no chão, as duas assim, juntinhos. E eu chorava muito, eu acordei com esse mal-estar e se passou, né, muito tempo. Eu fiquei só com essa lembrança de que eu sempre lembrava dos meus sonhos. E esse em particular, que era eu tinha como um pesadelo, né? Eu tive um pesadelo e eu acordei, eu voltei para o mesmo sonho. Eu tentava. Todo mundo que falava, ninguém nunca nem mencionou nada igual, ou pensava que eu era doida, né? Então, essa foi, digamos, as lembranças que eu tenho de antes, né? Porque eu divido a minha vida o antes e o depois de descobrir a viagem astral. Os sonhos lúcidos, o que significava isso. Porque depois que eu me informei sobre o argumento, eu descobri muito e todas as minhas lembranças, tá, de sonhos lúcidos, de passeios, de ficar me olhando, tipo, em sonho, tipo, olhar para minha mão e ficar como se aquilo ali, caramba, tô me vendo, olho para tentar ver e concentrar em um objeto daquilo que eu tô vendo. Então, essa foi praticamente as minhas experiências onde eu estava, as minhas experiências conscientes, mas eu ainda estava muito inconsciente em relação ao argumento, né? E se passaram os anos, em 2008, né, eu já estava casada, tudo. Eu fui para casa de uma minha amiga e eu vi uma revista, não lembro qual, uma revista onde tinha falado sobre viagem astral. E quando eu vi, eu sabia o que era. Não sei como explicar, mas eu sabia. Quando eu vi viagem astral, né, para uma pessoa leiga no argumento, poderia pensar, falando sobre horóscopo astral. E não, em vez, tipo, eu sabia do que se tratava, né? Tipo, a curiosidade não era eu sei o que é, mas assim, quando eu vi, eu disse, sabe, alguma coisa me deu uma luz. E eu comecei a estudar sobre o argumento, procurei na internet, não li a revista e tal. E eis que eu comecei a entender mais ou menos o que estava acontecendo comigo. E me veio em mente uma explicação, uma história da minha irmã mais velha. Eu tinha uns 15 anos e ela disse, Célia, eu acordei, eu estava flutuando em cima do meu corpo. Eu fui até no teto, eu vi meu corpo deitado. Mas era uma história de criança, tipo, para mim, uma história antiga que ficou. Depois, quando eu me informei, eu disse, então é isso que está acontecendo, né? E daí começou a minha trajetória. Eu fui buscar mais informações, fui buscar mais isso, né? O que se acontece realmente com todo mundo, eu dizia.
Então eu posso provocar isso, eu vou me jogar, tipo, experimentar um pouquinho. E foi o que aconteceu. Eu vou fazer outros vídeos. A minha intenção é como eu fui ajudada, porque na internet tem muito, se fala muito sobre isso, muitas pessoas com as experiências iguais. Então eu espero que isso possa ajudar também a outras pessoas, tá bem? Então, beijão e até o próximo. Beijo.